Yeah. Bom, eu sou Alexandre Antônio Juca, como já foi dito, sou engenheiro de software na Next Solutions, também sou co-organizador da APA, também sou organizador do Kotlin Angola e representante de JetBrains e Kotlin em Angola. Hoje o meu tema vai ser sobre concorrência e paralelismo com linguagens funcionais, né? Se ainda não sabe o que é uma linguagem funcional, não tem usado, não tem problema. Vamos falar sobre isso. Se ainda não sabe o que é concorrência, também vamos aprender sobre isso. Mas antes de continuar, eu gostaria de deixar bem claro que português não é a minha primeira língua. Então, é bem provável que vão notar algumas falhas na medida que eu vou falar. É bem provável que eu vou tropeçar, né? Essa é a quarta língua que já falo e com certeza a língua portuguesa não é a língua mais fácil de falar, de estudar também. Bom, vamos lá continuar com o nosso tema. Primeiramente, vou falar aqui sobre os objetivos da apresentação. Até o fim desta apresentação, o objetivo é cada um de vocês tirar o maior proveito e entenderem as seguintes coisas, né? Vamos entender o que é concorrência, né? Vamos também ver as várias formas que a concorrência pode ser manifestada em sistemas computacionais. Vamos também perceber a importância de concorrência, por que é que precisamos, né, hoje em dia. Vamos também entender o que é paralelismo e as várias formas que o paralelismo pode ser manifestado em sistemas computacionais. Também vamos perceber a importância de paralelismo, por que é que precisamos, e depois vamos entender a relação entre concorrência e paralelismo. Quais são as diferenças entre esses dois conceitos e quais são as semelhanças que eles têm, quais são as coisas em comum. E depois vamos tentar perceber por que isso é importante hoje, porque esses dois temas são importantes hoje. E por que vão ser, será que vai ser importante para o futuro também? Depois vamos ver alguns desafios ao desenvolver sistemas concorrentes, especialmente quando falamos de linguagens que usam uma paradigma imperativa. Mais tarde vamos, para quem começou a programar agora e ainda não sabe esses termos, mais tarde vamos ver o que é uma linguagem imperativa, e vamos ver alguns desafios que podemos encontrar ao desenvolver sistemas com essas linguagens. Outra coisa que vamos ver é como as linguagens funcionais podem nos ajudar, né? Quais são as propriedades que elas têm, as características que elas têm, que vão nos ajudar a criar sistemas concorrentes que sejam mais fáceis de entender, que sejam determinísticos e que nos ajudam a ter melhor performance ou desempenho. Então, e depois vamos colocar a mão na massa, vamos criar um pequeno programa que vai mostrar como resolver alguns problemas que podemos encontrar ao desenvolver sistemas concorrentes, né? Visto que vimos os objetivos desta apresentação, e também visto que todos nós somos programadores, somos engenheiros de software, alguns aqui são cientistas da computação, é bem provável que vocês gostam de problemas, né? Vosso trabalho exige resolver problemas. Então, vou apresentar dois problemas que vão dar início à nossa conversa sobre o assunto. O primeiro problema é este. Tu és um cliente, tu chegas do banco e te deparas com uma fila de 8 pessoas, né? C1 até C8 representam clientes que vão executar duas tarefas, ou depósitos ou levantamentos. E F1 aqui representa um funcionário do banco, nesse caso, que vai atender o pessoal da fila. A questão é, como é que você iria reestruturar essas filas para que criamos a impressão de que o banco está a lidar com mais trabalho, ou seja, mais depósitos, levantamentos de forma simultânea. Vou dar 10 segundos para você pensar.
10 segundos, podem pensar, e depois eu vou apresentar uma solução. É claro que há várias soluções, podem pensar, há várias soluções para isso. Vamos lá. Uma possível solução é esta, né? Essa é uma possível solução. Vou só aqui facilitar a minha vida. Conseguem ver a minha tela, correto? Espero que sim. Deixa eu só aqui. Scott F. Ok, alright. Ok, então, temos a seguinte solução. E basicamente o que aconteceu é que dividimos a fila, criamos duas filas, né, para resolver este problema. Temos uma fila que lida com depósitos e uma fila que lida com levantamentos. E o funcionário F1 vai lidar com as duas filas simultaneamente. Quais são os benefícios desta reestruturação aqui? Os benefícios, primeiro, é que podemos lidar com filas de depósitos e levantamentos de forma independente. O outro benefício é que o banco cria a impressão de que a fila está sendo processada de forma simultânea, mas com certeza não está, né? Vamos ver outro problema. Problema número 2. Tem outra fila de cerca de 9 clientes e temos 3 funcionários. Apenas um funcionário é que está a lidar com a fila e os 2 funcionários F2 e F3 estão apenas, não estão a fazer nada. Talvez o F2 está falando com alguém no telefone e o F3 está fazendo algo que não deveria durante o tempo de trabalho. E, claro, visto que eles são recursos humanos e recebem salários, o nosso objetivo é que eles trabalhem. E eles ficando lá, não fazendo nada, estão a gastar recursos do banco, recursos financeiros, e também o tempo dos clientes. Então, o que é que podemos fazer o que é que podemos fazer para resolver este problema? Vou dar 10 segundos. A solução, não importa que solução você vai encontrar, vou dar 10 segundos para você pensar em como você ia reestruturar esse problema. Bom, creio que a maior parte de vocês já tiveram tempo suficiente para pensar, e o problema não era muito difícil, mas uma possível solução é esta, né? Visto que temos 3 funcionários, podemos dividir os novos clientes que existem entre os 3 funcionários. Quais são os benefícios desta solução? É que, o primeiro é que, por usar todos os recursos humanos de forma eficiente, podemos executar múltiplos pedidos de levantamento e depósito em paralelo. Podemos aqui executar múltiplos pedidos. Podemos lidar com vários clientes. Esta solução também tem outro benefício, que é que nós não subcarregamos apenas um funcionário, né? Todos os funcionários aqui estão a trabalhar. Também, este outro benefício é que processamos todos os pedidos dos clientes em menos tempo, né? Visto que os 3 funcionários estão lá, estão ajudando, então temos a certeza que os pedidos vão ser executados em menos tempo. Estes 2 problemas vão naturalmente levar ao nosso assunto da apresentação, que é concorrência e paralelismo. Mas surge uma pergunta importante: o que é concorrência? O que é este conceito? A definição informal é lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Isso podemos ver todos os dias na vida. O universo lida com várias coisas acontecem no universo ao mesmo tempo. O sol está a brilhar enquanto o vento está a soprar, tudo isso acontece de forma concorrente, né? Agora vamos ver uma definição formal, né? A propriedade de um sistema executar vários programas ou várias tarefas, ou várias partes de um programa ao mesmo tempo. Já que vimos a definição de concorrência, vamos ver alguns exemplos de concorrência no mundo computacional,
Um sistema operativo, os Windows, Ubuntu, Android, iOS, são exemplos de sistemas que exibem esta propriedade, né? Ou quem já jogou um jogo, quem já trabalhou com motores de jogos, Unity, Unreal Engine, jogos que são feitos com esses motores de jogos, sabem que o jogo pode acontecer várias coisas. E mais tarde vamos ver como esses dois sistemas exibem essa propriedade de concorrência. Vamos ver que eles exibem de uma forma diferente, mas exibem essa propriedade. É importante salientar que a concorrência nesses sistemas, né, os sistemas podem ser manifestados de várias formas. E mais tarde vamos ver como eles são manifestados. Mas antes vamos ver uma revisão, vamos fazer uma revisão de terminologias e conceitos que vão nos ajudar a entender melhor o tema. São primitivos importantes que vamos ter que entender antes de avançar, né? Vamos falar aqui de processos e threads. O que é um processo? O que é um thread? Vamos ver isso. Um processo é uma instância de um programa em execução. Quem é programador sabe que todo programa é feito de um código, né? O código é compilado, se você trabalha com C++, é compilado para uma linguagem que a máquina consegue entender. E o resultado da compilação é um binário que fica no teu disco duro. E quando este programa é executado pelo sistema operativo, quando o usuário clica nela, ou usa o bash, ou linha comando para executar, torna-se um processo. Aí é uma instância de um programa em execução. E um processo tem que nós chamamos um thread. Tem sempre um thread. Um thread é um fluxo único de controle sequencial dentro de um processo ou de um programa. É importante salientar que um processo tem sempre um thread principal. Todo processo tem um thread. Mas é possível que um processo tenha mais de um thread. Correto? Como podemos ver aqui no diagrama. Agora vamos ver as principais diferenças entre threads e processos, e isso vai ser mais importante mais tarde, quando entramos no assunto de concorrência. Tem algumas diferenças, esses dois conceitos, processos e threads. Processos têm seu próprio espaço de memória, enquanto threads partilham memória do processo que as criou, né? Outro ponto é que a comunicação entre processos é lento, enquanto a comunicação entre threads é mais rápido, né? Outra coisa é que a mudança de contexto é uma operação cara para processos, mas mudança de contexto entre threads do mesmo processo é menos pesado. Mais tarde vamos entender, para quem não sabe o que é, não tem problemas, vamos falar sobre a mudança de contexto, o que é importante quando o assunto é concorrência. Outro ponto é que processos não partilham memória, mas threads do mesmo processo partilham recursos. Esses recursos podem ser qualquer coisa. Pode ser variáveis, imagens, que está guardado numa estrutura de dados qualquer, né? Mas os threads do mesmo processo partilham recursos. Essas são as principais diferenças entre processos e threads. Agora vamos ver alguns exemplos de concorrência e como a concorrência é manifestada em cada uma delas, né? Vamos lá. Vamos ver aqui a manifestação de concorrência em sistemas operativos primitivos por meio de multitarefas. Muito tempo atrás, muito tempo atrás, os sistemas operativos só conseguiam fazer apenas uma coisa. Eles tinham apenas um CPU. Estamos aqui a exemplificar isso, né? Temos um CPU e temos vários processos, programas em execução. E o que acontece em sistemas operativos primitivos é que todo programa recebe um tempo de processamento. Por exemplo, nessa imagem, conseguimos ver que a tarefa 1, que é Far Cry, ela vai ser executada por um tempo,
E depois temos o que é chamado o escalonador do sistema operativo, que vai fazer a mudança de contexto. Ou seja, ela vai fazer com que outro processo seja executado. E o outro processo vai ser colocado em pausa ou interrompida. E esse processo vai ser executado por um tempo e depois vai para a tarefa 3. E ela também vai ser executada por um tempo e ocorre mais uma mudança de contexto ou troca de contexto. E a tarefa 1 é executada novamente por um tempo. E depois acontece outra mudança de contexto. E quais são os benefícios disso? Por que é que criaram? É que isso possibilita que você, no seu telefone, no computador, ou qualquer outro sistema operativo primitivo, consegue lidar com multitarefas, múltiplas janelas, múltiplos programas a ser executados ao mesmo tempo. E o que o sistema operativo faz, por meio do escalonador, é que ela cria a impressão que múltiplos processos estão sendo executados de forma paralela, porque o escalonador do sistema operativo faz essa troca de contexto tão rapidamente que nem conseguimos perceber que é apenas uma ilusão. Então, tudo que os sistemas operativos fazem, né, para que parece que estás a lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, vários programas ao mesmo tempo, é uma ilusão. É por causa daquilo que o sistema operativo faz que possibilita isso. Então, vimos que com o CPU, estamos aqui apenas a criar a impressão de paralelismo, ou seja, que estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É importante salientar que não controlamos quando uma tarefa será executada e por quanto tempo. Quem lida com isso é o sistema operativo, é o escalador do sistema operativo, ele é que lida com isso, né? Então, nós como desenvolvedores, como programadores, engenheiros, não conseguimos mudar ou dizer quando um programa deve ser executado pelo sistema operativo, né? Não temos esse poder. Também é importante salientar que durante a minha abordagem, não está a falar sobre hyperthreading e prioridades de processos, entre outros assuntos, para não complicar mais o assunto e por causa do tempo também, né? Então, vamos ver agora uma outra forma que concorrência é manifestada em sistemas computacionais. E isso é por meio do multithreading. O que é multithreading? Multithreading é quando múltiplos processos, ou múltiplos threads, aliás, múltiplos threads independentes são executados num único processo. Aqui podemos ver uma imagem do multithreading em ação com apenas um CPU. Temos uma tarefa, fizemos um zoom na tarefa que estava aqui, né? Tarefa 1, e estamos aqui focados fizemos um zoom na tarefa 1. Conseguimos ver que essa tarefa 1 tem um processo, tem um thread principal, ou main thread em inglês, e o main thread deu instância, criou 3 novos threads. Desculpa aí, provavelmente vocês notaram a minha falha. Thread 1, thread 2 e thread 2, isso não é verdade, tem 10 threads. Então, tem 3 threads aqui. Então, tem thread 1, thread 2 e tem thread 3. E cada thread, cada fluxo está a lidar com uma tarefa diferente. Então, vimos que tem um problema que nós podemos lidar com ela de forma independente, fomos dividindo essas tarefas e executando por meio de threads diferentes aqui. O primeiro thread está a lidar com redes, talvez comunicação HTTP, sockets, etc. O segundo thread está a lidar com carregamento de recursos. Nos jogos, normalmente tem textures, texturas, né? Tem sons, tem o mapa do jogo precisa ser carregado do disco duro para a memória principal, e outro thread lida com isso. E depois tem outro thread que lida com o joystick, o gamepad, o teclado, o rato, etc. E quais são os benefícios de usar multithreading? Os benefícios é que podemos um processo pode lidar com várias tarefas independentes de forma simultânea. Né? E vamos ver como isso pode mudar mais tarde, vamos ver mais tarde, como isso pode mudar quando... what's happening here?
Oh. Peço desculpas, vai aqui parece que aconteceu um problema com o browser. Ok. Vou só avançar. Avançar. Ok. Voltando. Gotta get my notes. All right. Ok. Então, vimos que temos três threads e vimos os benefícios. E mais tarde vamos ver como esses threads, esse programa pode mudar quando temos mais de um processador. Agora vamos ver as principais diferenças, ou diferenças que multitarefas e multithreading têm. Primeiro ponto é que multitarefa é usado para executar vários processos por um período de tempo, de forma concorrente, enquanto o multithreading é usado para melhorar o desempenho de uma aplicação através de maximização e otimização de recursos do sistema computacional. O multitarefas é hardware agnóstico. O multithreading também é hardware agnóstico. E multithreading é uma extensão de multitarefas. É importante salientar ou explicar, aliás, o que é hardware agnóstico aqui, nesse contexto. Com isso quer dizer que podemos aplicar esses dois conceitos, tanto em sistemas que têm um processador, como em sistemas que têm múltiplos processadores ou cores. Ok, então vamos fazer um sumário daquilo que nós vimos até agora. Concorrência é lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Com ela podemos criar a impressão que estamos a trabalhar ou lidar com vários processos e threads ao mesmo tempo. E com concorrência podemos fazer melhor uso dos sistemas dos recursos do computador, como CPU, memória RAM, etc. Agora vamos aqui abordar sobre paralelismo, que é um conceito ligado, podemos dizer que é o irmão, o primo de concorrência. A definição informal é que, por meio de paralelismo, paralelismo é realizar vários cálculos ao mesmo tempo. A definição formal é a propriedade de um sistema a executar várias operações ou cálculos ao mesmo tempo, usando múltiplos processadores. Devo aqui chamar a atenção na expressão múltiplos processadores. Só podemos ter paralelismo quando usamos multiprocessadores. Nos exemplos anteriores, só tinham um processador apenas, com um core, né? Um core apenas. Mas nos exemplos que vamos ver à tarde, aqui a nada, vamos ver exemplos que usam múltiplos processadores. Agora vamos ver paralelismo em ação, né? Existem várias manifestações de paralelismo. Existe paralelismo a nível de bit, existe também paralelismo a nível de instrução, existe paralelismo a nível de tarefas, e um ponto que falei de colocar é o paralelismo a nível de sistemas, né? Podemos ter sistemas que são distribuídos e que trabalham em conjunto para resolver um determinado problema. Mas não vamos abordar sobre as primeiras manifestações de paralelismo, né? Mas elas são você pode fazer vossas pesquisas sobre como o paralelismo a nível do bit, instrução, como funciona, mas basicamente elas permitem trabalhar, ou seja, processar ou fazer computações de forma mais rápida, né? Mas tudo isso é ligado ao hardware. A nossa abordagem vai ser o que nós como programadores podemos fazer, né?
nós não temos controle sobre o hardware, não criamos o hardware, mas nós temos o controle sobre o software que nós desenvolvemos. Então, a nossa conversa vai se manter nessa abordagem, nesse sentido. Agora, vamos ver aqui que paralelismo, né, do ponto de vista do programador, o objetivo é aproveitar os processadores que existem em computadores atualmente. Antigamente, existia apenas sistemas com um processador e a solução era aumentar a velocidade, né, a velocidade dos CPUs. Eu lembro do passado, tive um sistema operativo que tinha cerca de 200 MHz, né? Tem outros que eram muito mais lentos, antes do meu tempo. Então, na medida que os processadores, né, foram melhorados e tudo mais, ao longo dos anos, chegou um limite, né? Era difícil melhorar o desempenho de um único CPU por causa das limitações a nível de física, né? Visto que todos os conceitos por trás dos processadores, né, tá ligado à física e há um limite, né, que chegamos e não conseguimos fazer com que esses CPUs fossem mais rápidos. Então a solução era usar múltiplos processadores, ou múltiplos cores, né? Por causa disso, era necessário nós, como programadores, sabermos aproveitar isso. Nesse caso, era necessário o programador fazer isso de forma explícita. Antes, ele podia criar um programa e quando um processador não fosse lançado, ele sabia que, ok, o meu programa vai ser mais rápido aqui, porque o meu processador antigo era apenas 333 MHz, agora o meu processador é 2.6 GHz, então vai ser mais rápido. Mas, nos últimos anos, a velocidade dos processadores não tem aumentado por causa do limite que atingimos. Então, aproveitamos múltiplos cores. E a responsabilidade agora cabe ao programador aproveitar destes recursos. Mas como o programador pode fazer isso? Essa é a questão importante, né? Como pode fazer isso? Utilizando concorrência e paralelismo, né? E uma das formas que podemos fazer isso usando multithreading, quando nós temos múltiplos processadores ou cores numa máquina. Como vimos, um programa em execução, chamamos um processo. E nesse diagrama temos um processo, um programa de execução, e esse programa de execução tem um main thread, e o main thread criou dois threads diferentes, thread 1 e thread 2. E acontece que o sistema operativo decidiu, ok, já que tenho dois CPUs, eu posso fazer com que o segundo thread que é criado seja executado no outro processador, né? Nós, como programadores, infelizmente, não temos o controle sobre qual processador ou qual core do processador vai ser responsável por executar esse thread. Mas temos a certeza que tem essa possibilidade que outro thread, ou que um outro thread pode ser executado por outro CPU. Diferente das outras manifestações de concorrência que vimos anteriormente, o paralelismo é possível apenas com dois ou mais processadores, né? Isso permite executar computações de forma paralela, usando múltiplos threads em um único processo. E num sistema com múltiplos cores ou processadores, o sistema operativo pode permitir que o thread seja executado por outro core, né? Esses são os pontos principais. E um dos use cases de paralelismo é maximizar todos os cores ou CPUs. E vamos falar mais sobre esse ponto. Agora, surgem algumas perguntas. Tem algumas perguntas que o programador que está a desenvolver software pode fazer, né? Quando o assunto concorrência é paralelismo. Ele pode se perguntar como o programa pode resolver este problema mais rápido.
Será que este problema pode ser dividido em subtarefas independentes para ser processado em paralelo? Se a resposta a estas duas perguntas, ou a última pergunta, for sim, então tens um problema que pode se beneficiar, pode você se beneficiar do paralelismo. Importante, se você fazer essas perguntas e chegar à conclusão que o teu problema é realmente concorrente, é realmente paralelo, então podes aproveitar usar multithreading para resolver este problema. Agora, já que vimos algumas maneiras que o paralelismo é manifestado, chegamos a um ponto que é importante nos perguntar. Por que precisamos de concorrência e paralelismo? Por que é que precisamos disso? 4 pontos. Para melhorar o desempenho e responsividade de um programa, para poupar tempo e dinheiro, e visto que os processadores já chegaram ao seu limite máximo, né? Significa que um serviço como um serviço cloud, ou alguém que usa um serviço cloud, Microsoft, ou Microsoft Azure, ou Heroku, ele não precisa, né, comprar uma máquina ou alugar uma máquina que seja mais rápido, né? Ele só precisa utilizar, da melhor forma, os processadores que já existem nessa máquina. Assim, a sua aplicação pode escalar. Outra razão é que hoje em dia tem empresas como a Google tá produzir muito, mas muitos dados. E temos nosso amigo que falou sobre a computer vision. Esqueci o termo em português, me perdoa. Ele falou sobre computer vision e, e, e acontece que paralelismo pode ser muito bem usado nesses temas para fazer com que os algoritmos que existem nessa área de inteligência artificial sejam executados de forma mais rápidos, né? Atualmente, né, para quem trabalha com inteligência artificial ou já trabalhou na área, atualmente pode levar muito tempo para treinar o modelo, né? Especialmente quando o modelo tem muitos parâmetros. Algum tempo atrás estava a ver um paper, um scientific paper, ou acho, esqueci o termo em português, que falava sobre modelos que a Google usa, que usam bilhões de parâmetros, né? E para esses tipos de problemas, nós precisamos de sistemas que podem utilizar de forma eficiente os processadores que existem. Ou se não for processadores, podemos aproveitar os GPUs, né, para lidar com estes problemas. E quando o tempo para treinar um modelo é muito tempo, né, dura muito tempo, então isso custa dinheiro para a empresa. Mas se conseguimos treinar um modelo em 1 hora, em vez de 3 meses, então significa poupar dinheiro para a empresa, né? Então, isto gera valor para a empresa e o programador que cria soluções a isso tem valor. Então, isso tudo significa que nós, como desenvolvedores, né, precisamos aprender e programar concorrência e paralelismo de forma explícita nas nossas aplicações. Programadores que dominam este assunto estão em demanda, né? Nas empresas como Google, Apple, etc. Tem muitas delas. Agora, quais são os desafios que podemos encontrar ao desenvolver sistemas concorrentes e paralelos? Quais são os desafios que podemos encontrar? Essa é a pergunta que vamos responder. Essa vai abrir uma nova sessão da nossa conversa. E preciso chamar a atenção aqui que os problemas que vamos encontrar se focam nas linguagens imperativas, né? As linguagens orientadas a objetos. Mas é necessário
primeiro fazer uma pergunta. O que é uma linguagem imperativa? Para quem não sabe, vai aprender. Para quem já sabe, muito bem. Uma linguagem imperativa é uma linguagem que usa declarações para mudar o estado de um programa. Outra característica da linguagem imperativa é que, em vez de nós explicarmos o que o programa deve fazer, nós explicamos como algo deve ser feito. Né? Então, o foco está na mudança de estado e como algo deve ser feito. Exemplos dessas linguagens de programação são Java, Fortran, o pai, podemos chamar do pai das linguagens imperativas, Python e C++. É importante salientar aqui que hoje em dia essas linguagens suportam vários paradigmas. Mas na concepção dessas linguagens de programação, como Java, etc., Python, C++, eles suportavam apenas o paradigma estrutural ou imperativa. Né? Exatamente. E vamos ver alguns problemas que podemos encontrar ao desenvolver problemas ou seja, sistemas concorrentes e paralelos com essas linguagens. E aqui vou apresentar código. Acho que todos os programadores gostam de código. E tenho basicamente um programa que tem uma classe. Eu vou explicar o que essa classe está a fazer. É apenas um contador e ela tem uma variável chamada hits e tem dois métodos, getHits e increment. Né? E tem um outro método que está a ser que precisávamos implementar, porque nós implementamos um interface, o Runnable, e no corpo desse método run, nós temos basicamente um loop que esse loop só vai ser executado enquanto o hit estiver menos de 1000, né? Depois vai incrementar. Este programa aqui, quando for executado pelo JVM, o que é que vai acontecer? Ela vai exibir o valor 1000 na tela. Sempre vai exibir 1000. Não importa quantas vezes você executar este programa, vai exibir 1000. Isso significa que este programa é determinístico e correto. Ela funciona bem. Pode ter falhas, pode ter alguma indentação que não está bem, código que não está organizado e tudo mais, mas ela é correta e determinístico, podemos assim dizer. Por que é que dizemos que este programa é determinístico? Dizemos isso porque sempre que este programa for executado, vai exibir o mesmo valor na tela. Agora, o que acontece, né? Caso adicionamos outro thread na equação, o que vai acontecer? Vamos ver. Aqui temos outro programa, faz a mesma coisa. O objetivo é fazer a mesma coisa, só que incluímos outro thread, né? Vou dar um tempo para vocês estudarem esse programa. Mas o que acontece quando esse código for executado é que em algum momento ela vai retornar 1000, em outros momentos ela vai retornar 1001. Infelizmente não poderia aqui fazer um real-time demo por causa da questão do tempo e os conceitos que nós vamos abordar são vastos. Então tive que colocar o programa aqui já feito. Então, visto que em alguns momentos esse programa pode executar ou pode exibir valores diferentes, nós chamamos esse programa de indeterminístico. Em um momento dá outro resultado, outro momento dá outro resultado. É indeterminístico. Isso faz com que o programa seja difícil de entender. Mas esse programa também tem outro problema, né?
Esse programa aqui, se prestarmos atenção na classe contador, ela tem um método chamado increment. E este método é responsável por incrementar o valor da variável hits. Né? Interessante do corpo deste método increment é que parece que está a fazer uma única operação, né? Que nós estamos a atualizar, estamos a fazer hits mais um, né? Mas isso não é o que realmente está a acontecer por trás, né? A nível máquina. A nível máquina, o que está a acontecer é que, na verdade, desculpa, temos três operações diferentes. O hits mais essa incrementação, na verdade, é composta de três operações diferentes. Né? Primeiro é obter o valor de hits. Segundo é incrementar o valor de hits. O terceiro é atualizar o valor dessa variável hits. Significa que se tem outro thread a executar na mesma hora, ou concorrentemente, ou de forma paralela, é possível que outro thread altera o valor desta variável. E visto que as linguagens imperativas têm como normalidade a mudança de estado, pode acontecer esses problemas. E o que nós que nós vimos nesse corpo, o corpo do método increment, é que nós chamamos uma seção crítica. É uma seção em que duas threads, né, podem assim se podem tentar ceder um recurso. Né? Esse recurso pode ser variáveis, qualquer coisa, e um tenta ler e outro tenta escrever ao mesmo tempo. Né? São várias coisas que podem acontecer, mas é importante entender que essa é a seção crítica. Então, essa parte aqui é que está a causar o nosso problema. Porque dois threads podem atualizar ao mesmo tempo, e visto que não são operações atômicas, quando digo que é uma operação atômica, quero dizer que ela não acontece em um único passo, em uma única operação. Né? Então, isso é um pequeno exemplo de como as linguagens imperativas podem complicar o trabalho do programador que pretende adicionar adicionar concorrência e paralelismo no seu programa. E tem outra situação, né? Tem outra situação, né? Em que ocorre, na verdade, isso tudo nós chamamos de uma condição de corrida, né? Isso tudo chamamos de uma condição de corrida. Agora, o que é uma condição de corrida? É uma situação em que vários processos ou threads acessam e vão manipulando recursos concorrentemente. Né? O que causa esse problema é a mudança de estado ou partilhar dados também entre threads. Né? Visto que os threads estão a partilhar dados, recursos, como a variável hits que nós vimos, qualquer thread pode aceder àquilo e mudar. Né? Outra coisa é que não temos controle sobre o timing dessas operações. Né? Um thread pode ser executado a qualquer momento. Não sabemos a ordem da execução do programa. Se os threads de um programa forem executados numa ordem errada, então pode gerar inconsistência nos dados partilhados entre eles. Em data race, em inglês. Sabemos que pode surgir este problema, né? E o que a gente fez, né? Por exemplo, no caso da linguagem Java, né? Foram adicionados vários recursos que podiam nos ajudar, né? Para lidar com isso. E a solução é basicamente exclusão mútua, né? É basicamente garantir que apenas uma thread pode aceder uma seção crítica de uma thread, né? Então,
é necessário que haja uma sincronização entre as threads que estão alterando o mesmo recurso, né? Para que não aconteça essa condição de corrida. Então, vimos que exclusão mútua resolve o problema de consistência, mas o uso desta técnica pode criar outros problemas. Quais são estes problemas? São os seguintes: são chamados deadlocks, live locks, contenção entre threads e problemas de desempenho, né? Visto que não vou falar sobre todos estes pontos, né, por causa da questão do tempo, mas um deadlock se refere a uma situação em que ocorre um impasse, né? Dois threads ou processos ficam impedidos de continuar sem execuções, ou seja, eles ficam bloqueados e ninguém consegue avançar. Visto que a exclusão mútua que nós abordamos há bem pouco tempo, né, tem como objetivo garantir que apenas uma thread pode aceder a uma sessão crítica, né? Basicamente, o que acontece é que quando uma thread está a aceder à sessão crítica de um código, outra thread fica parado, né? Mas pode acontecer uma situação que é chamada deadlock, em que as duas threads ficam bloqueadas, esperando um pelos outros, né? Tem também live locks que acontecem e problemas de desempenho, porque quando um thread está bloqueado, ele fica parado, não está fazendo nada. E isso pode ser um problema, né? Então, é desafiante para o programador criar programas, né, com linguagens imperativas, né? É possível, já foi feito, existem muitos temas com isso, mas o programador deve pensar muito bem na estrutura do programa antes de criar, né? Mas qual é a raiz de todos esses problemas? Vimos uma coisa, é que é a mudança de estado. A mutabilidade é um dos problemas que nós vimos. O fato que um objeto pode ser mudado, né, significa que qualquer thread pode alterar um recurso ou um dado, né? Então, uma solução é usar sincronização, exclusão mútua. Mas também cria outros problemas. Mas se nós conseguíssemos eliminar isso tudo, né? Se conseguíssemos eliminar isso tudo, seria bom. E uma maneira de facilitar a nossa vida é usando linguagens funcionais. Como elas podem ajudar nestes problemas? Mas primeiro vamos ver aqui o que é uma linguagem funcional. Para quem ainda não teve uma oportunidade de trabalhar com linguagens funcionais, a linguagem funcional é basicamente baseada em matemática, né? Com trabalho feito pelo Alonzo Church e o Turing, né? Conseguimos muitos avanços na ciência da computação. E basicamente as primeiras linguagens de programação foram todas baseadas nos trabalhos feitos por esses dois grandes ou gigantes no mundo da computação. E as linguagens funcionais têm as seguintes propriedades, né, ou características que são úteis para os programadores que pretendem criar sistemas concorrentes e paralelos, né? É que é a imutabilidade, que significa que vai evitar grande parte dos problemas que nós nos deparamos. Também vai evitar efeitos colaterais e vai fazer com que nossos programas sejam determinísticos. Isso porque as linguagens de programação funcional têm funções que são puras, né? É claro que podemos ter funções que são impuros quando uma função, por exemplo, comunica com o servidor ou acessa um ficheiro no disco duro, aí um, esta função chamamos de impuro, né? Outra característica é que esses programas são fáceis de entender
e que o código é mais conciso e fácil de testar, né? Então, esses são alguns benefícios das linguagens funcionais e elas também podem ser facilmente paralelizadas, né? Significa que em linguagens de programação como Haskell e especialmente o que eu tenho usado, que é Elixir, ela permite, usando os recursos da linguagem, executar, criar programas que são mais robustas e mais fáceis de perceber e também que aproveitam da melhor forma os recursos do sistema, nesse caso, os processadores, né? E visto que eu estou numa corrida pelo tempo, tem uma corrida pelo tempo aqui, tem apenas 2 minutos, ou menos 2 minutos, acho eu. Eu queria apresentar um programa feito em Elixir, mas parece que o meu tempo não vai permitir. É só alguém aí confirmar, dizendo. André, depende. Achas que Diga. consegues fazer a demonstração em quanto tempo? A execução do Eu programa? penso que vai precisar pelo menos 10 minutos. Xiii, Yeah, eu penso que 10 vai minutos é precisar pelo muito menos tempo. 10 minutos é muito tempo. Porque muito são tempo, de né? perguntas e respostas que ia acrescentar mais uns 10 ou 15. Estaríamos a falar que chegaríamos próximo das 19h30. Exatamente. Então, O que eu sugeria é que apresentar 5 minutos só dessa demonstração. Terias um ok. compromisso, até porque alguém já solicitou aqui, de fazermos uma outra sessão em que mostramos isso por completo. Eu acho que senti o mesmo interesse na apresentação do Bilab e Uhum. também na outra apresentação. E se calhar aproveitaria isso para marcar um outro compromisso. Não sei. Com certeza, isso pode acontecer. Ok? Também, se alguém quiser saber mais sobre as linguagens funcionais, eu tenho Uhum. alguns artigos que escrevi alguns anos atrás que falam sobre o tema, e lá está bem explicado os conceitos principais das linguagens funcionais. Boa, E também tem algum código no GitHub que apresentam alguns benefícios das linguagens funcionais em Elixir, boa. essa linguagem de programação. Então, qualquer pessoa que quer saber mais sobre o assunto, pode me Olha, contactar. parece que as pessoas querem que tu apresentes. Então, força. Ah, ok. Mas tento não fazer em 10, algo como 6, por aí, 6, 7. Yeah? Só para darmos tempo para algumas. All right. Yeah? Força. Bom, é bom ver que a gente está entusiasmado. Vou só trocar aqui de tela, facilitar. Ok, ok. All right. Nem consegui ver os comentários. Deixa eu lá ver. Ok, all right. Now I can jump back to VLC. Oh no, where's that guy? Desando, consegue ver a minha tela? Vou ver o teu nome. Não vejo Como na não? tela Ok, ainda. Yeah. all right. Discord. Os 10 já estão a contar, só para que saibas. Yeah. Uh, all right. Let's see if I can share the screen. Ok, será que podem ver a minha tela? Conseguimos ver agora. All right. Where is this? Ok, acho que, por causa do tempo, eu acho que seria melhor, em vez de escrever o programa novamente, vai levar uns minutos. Então, vou aqui
abrir um programa e explicar como ela está funcionando. Né? É um programa que exemplifica o problema que nós vimos anteriormente. Acho que devo estar aqui em algum sítio. Alright. Ok. Consegue ver a minha tela, correto? Consegue ver o código? Espero que sim. Então, tem Conseguimos, aqui sim. um programa. Ótimo. Tem aqui um programa em Elixir, que é uma linguagem funcional, feito pelo José Valim, um brasileiro que tem desenvolvido a linguagem, programação chamado Elixir. E aqui temos uma solução para problemas que nós vimos. E o Elixir tem um método, um módulo chamado Agent, que nos permite criar ou iniciar processos que basicamente podem ser executados em processadores diferentes, e esses processos podem comunicar entre si, né? E que nós fazemos basicamente na função startLink, é passamos um valor, e este valor basicamente vai ser passado para a função startLink do agent. Estamos a passar basicamente uma função com um value. Depois tem outro método, value, ou seja, função, value, que recebe um argumento chamado counter, que tem como objetivo atualizar o contador, né? E aí, dentro do corpo desta função, chamamos o método, ou a função get do agent, para buscar este valor do counter e passar, né? E depois passar para o lambda, que conseguimos ver como segundo parâmetro da função get. Isto é tudo para atualizar o valor que está dentro do processo que criamos. E depois temos uma outra função, increment, tem como objetivo incrementar o valor do counter. E aí usamos o mesmo módulo agent para atualizar o contador, né? E aí, como segundo parâmetro desta função, passamos um lambda, ou seja, um closure que vai lidar com isso. Depois, nas linhas 3 em diante, basicamente executamos o processo, e este processo pode retornar a uma estrutura chamada tuple, que tem dois valores, que é o OK, que é sempre retornado, no caso do Elixir, e também o contador, né? E depois iniciamos dois tasks de forma assíncrona, que vai fazer o loop e 10 vezes, fazer loop 10 vezes e incrementar o valor do counter. E nós iniciamos aqui duas tasks que vão fazer isso de forma independente, e eles vão atualizar o contador. E depois temos a linha 16 a 17, que basicamente vai esperar até os dois tasks serem processados, executados, e depois vai recolher o resultado. Depois vamos atualizar, né? Vamos ver aqui o valor do counter, né? Vamos atualizar, vamos passar aqui o valor do counter. E depois imprimimos o counter usando o IOPuts. As vantagens desta solução aqui é que em nenhum momento alteramos de forma implícita a propriedade counter do módulo, né? Em nenhum momento mudamos uma variável. O que acontece é que nós criamos cópias, né, das variáveis, em vez de alterar o mesmo variável. Então, isso tem muitos benefícios, o que nós chamamos de imutabilidade. E as linguagens funcionais têm essa característica, nos permite resolver problemas concorrentes
e não nos deparar ou ela vai diminuir a possibilidade que haja a condição de corrida em nossas aplicações concorrentes e paralelos. Então, este foi o exemplo que exemplifica como as linguagens imperativas, as linguagens funcionais podem ajudar os programadores a criar programas que sejam que conseguem lidar com esses problemas que as linguagens imperativas têm e provavelmente mais tarde, numa próxima ocasião, vou entrar mais profundamente neste assunto, especialmente no contexto do Elixir, porque as linguagens funcionais que existem, como Haskell, entre outros, têm primitivos diferentes para lidar com estes problemas. Por exemplo, no caso do Elixir, ela usa um modelo que nós chamamos o modelo Actor, para lidar com problemas concorrentes e comunicação entre processos, enquanto em outras linguagens de programação podem usar outros recursos. A linguagem Go, criada pelo Google, tem outros mecanismos, que é Communicating Sequence Process, Communicating Sequential Processes, que é outro modelo que é usado, e aqui ele usa canais para comunicar. Então, existem vários modelos modelos que são usados nas linguagens funcionais que podem ajudar na concepção, no desenvolvimento dos sistemas concorrentes e paralelos. Então, agradeço a todos que tiraram seu tempo para assistir isso. Espero que vocês tiraram proveito daquilo que falei. Eu peço desculpa se tropecei durante o tempo que estava a falar, visto que a língua portuguesa não é a minha língua principal. Para mim seria muito mais fácil explicar isso tudo em inglês em menos tempo, mas eu agradeço a todos por terem tirado seu tempo para assistir e fazer parte da conferência. Obrigado, Alexandre. Só uma ressalva, eu acho que não tens que te desculpar porque todos estão aqui e falam a mesma linguagem, programação. Então, exato, não deve ser um problema. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que também foi uma excelente apresentação. Fez jus aquilo que nós tínhamos como intenção quando foi preparada essa agenda. Deixava agora que fizessem questões. Há muita conversa no chat, mas não pude detectar uma propriamente ligada ao que foi apresentado aqui agora pelo Alexandre. Né? Então, deixo mais alguns segundos para ver se encontro perguntas. Aqui uma pergunta do Fabrício Gonga que diz: existe alguma arquitetura ou padrão para organizar e trabalhar com múltiplos threads? Essa questão. Alexandre? Existe uma arquitetura, o padrão de projeto para organizar e trabalhar com múltiplos threads. Exatamente. Existem soluções, né? Como eu estava a apresentar, como eu estava falando na apresentação, né? Uhum. É que para trabalhar com múltiplos threads, né? Você tem que fazer isso de forma explícita, né? Mas tem recursos nas linguagens como Java que podem ajudar a trabalhar com threads, né? Com múltiplos threads. Um exemplo é o Fork Join Framework, que podem ajudar com problemas paralelos. Você tem um problema que queres dividir, né? E depois resolver em múltiplos processadores. Existem bibliotecas que podem te ajudar, ou seja, existem partes das linguagens como Java que podem ajudar nesse sentido. Ok, aí deu uma parte da pergunta onde diz: existe uma arquitetura para não se criar threads por aí, meio ao código? Ok. Se existe uma maneira de criar threads sem usar código? Não, a pergunta é mais se há alguma, eu diria ter uma arquitetura, mas acho que eu queria dizer boa prática para não se estar a criar threads a meio do código. Em qual?
Uh, Ou seja, na organização do código, qual é, acho que ele queria perguntar se for possível repetir a Fabrício, mas sim, é isso que é, qual é a boa prática na altura de criação? Ok, deixa eu ver se eu consigo entender. Vou tentar reestruturar a pergunta aqui. Um, será que há boas práticas que podemos levar em conta ao desenvolver sistemas que usam múltiplos threads? Será que é isto? Parece Fabrício que diz é que sim. isso, né? Yeah. Uhum, Yeah, uhum. ok. Então, essas boas práticas devem levar em conta usando múltiplos threads, né? E se estamos a usar os primitivos que existem, são os threads e tudo que a linguagem Java permite, por exemplo, então, um, temos que levar em conta os problemas que podem surgir um, né, ao desenvolver aplicações concorrentes e paralelas com Java, que é aquilo que já disse na apresentação, que é a condição de corrida, deadlocks, entre outras coisas que surgem para isso. Então, tem um livro que eu gosto muito que fala sobre esse assunto, né? Ele explica com mais detalhes, né? Quais são as coisas que um programador deve levar em conta se vai usar múltiplos threads. E também explica muito bem quais são os problemas que podem surgir. Então, acho que o livro pode ajudar a explicar de forma detalhada com código e você pode tirar maior proveito do livro. É importante salientar que o livro também está escrito em inglês. Eu dificilmente leio livros em português. Então, Ok. yeah. Mas Uhum. se entende inglês, então acho que não vai ser problema. Pode mandar um pedido no Facebook ou no LinkedIn, ou pode enviar um e-mail para mim, vou colocar no chat, e depois eu vou passar essas informações para ti. Vocês podem, qualquer pessoa que tenha a mesma dúvida, pode se aproveitar disto. Boa. Aqui mais duas perguntas. Uma é do Antônio. Eu acho que é uma pergunta que requer uma resposta. Ele diz: as linguagens funcionais então ter que sujar as mãos diretamente com threads? As linguagens funcionais. Uhum. Na verdade, não, né? Tudo é Ok. abstraído, né? As linguagens funcionais são basicamente é uma abstração, né? E em linguagens como o Elixir, por exemplo, em nenhum momento você vai ter que lidar com threads, né? Um, a maneira que o Elixir foi feito é que o programador usa aquilo que é chamado processo. E esses processos comunicam entre si usando o que é chamado um em português, deixa eu lá ver se eu consigo, um actor, né? Não sei o nome em português, mas aqui é chamado um actor. Esses actors comunicam entre si e passam informações Agentes, e não é? não e, Uhum. yeah, e não há e Uhum. não há e não há não há possibilidade de existir os problemas que existem ou a possibilidade é muito pouca de existir problemas que existem com linguagem que usam threads diretamente, como Java, por exemplo. Ok. A outra questão que vem do Matondo Akita, ele pergunta: podes mencionar algum programa ou aplicativo de inteligência artificial que usa a abordagem multi-threads ou a barra paralelismo? Ok, ok. Então, vou falar aqui que existem soluções que foram criadas pela Google que, que permitem aproveitar o paralelismo para resolver problemas de inteligência artificial, né? O Google, como disse, é uma empresa que lida sempre com problemas ligados ao machine learning, artificial intelligence e tudo mais. E eles têm muitos dados para computar e para lidar. Então, para isso, eles alguns anos atrás, se baseavam no paper científico, onde as pessoas criaram mecanismos para resolver problemas um, no treinamento de um modelo para que seja feito mais rápido. Os modelos em inteligência artificiais, especialmente no que está no deep learning e
visão computacional, usam o que é chamado gradient descent, que é um algoritmo que é usado para esses problemas. E uma versão deles é o Stochastic Gradient Descent, e esses indivíduos usaram paralelismo com estes algoritmos, criaram uma versão do Stochastic Gradient Descent para basicamente treinar o modelo de forma mais rápido, né? E minimizar os erros. Então, essa é uma aplicação de paralelismo neste âmbito. Eles não usaram threads, por assim dizer, né? Eles usaram outros meios, e o paper científico dá mais detalhes sobre as vantagens de usar paralelismo neste âmbito de inteligência artificial, e algumas das coisas que deve se levar em conta a usar paralelismo, especialmente quando tudo é feito numa única máquina, né? Mas quando você tem sistemas distribuídos, né? Tem a possibilidade de lidar com muito mais dados, mas tem uma lentidão ao passar essa informação para outros sistemas e depois a fazer a agregação de todos os resultados dos sistemas que estão distribuídos para depois, nesse caso, passar para um modelo e depois ter um modelo pronto que pode ser usado em produção. Prontos. Aqui mais duas perguntas, mas eu acho que essas podem ser respondidas em off. Não sei. O Fernando Feroxnet pergunta por que o Elixir e não o Scala, especialmente tendo em conta que este representante da JetBrains. E o Marco Cavala pergunta qual é a linguagem funcional que mais recomendarias. Se respondesses as duas numa só sentada, porque as pessoas já estão a sair e aproveitar e mostrar amanhã. Com certeza. Eu escolhi o Elixir porque é uma linguagem que eu uso mais, né? Especialmente por causa do trabalho. É uma linguagem que eu mais gosto. Então, foi mesmo uma escolha pessoal, né? Não tem muito a ver com JetBrains. E qual é a linguagem funcional que eu mais recomendo? Depende do problema. Depende do problema que você está tentando resolver, né? Para iniciar, pode começar com Elixir, usando uma linguagem como Haskell. É uma linguagem muito acadêmica, tem muita informação sobre Haskell, mas pode ser um desafio para alguém para quem programa com linguagens imperativas e nunca ouviu falar sobre esses conceitos. Então, começando com uma linguagem como Elixir, é muito bom porque a documentação é muito boa, né? Tem várias gente a fazer artigos sobre Elixir. Então, é a linguagem que eu recomendaria. E qualquer pessoa que tem mais perguntas sobre isso, pode me fazer. Eu vou tentar, nesse caso, responder da melhor forma possível.